Vamos lá então, pessoal, começar falando sobre o sistema reprodutor feminino, né? Esse objetivo primeiro, que é para falar sobre anatomia, eu não vou me prender muito a ele, porque é uma questão mais de decorar pontos anatômicos, né? Prefiro investir o tempo da nossa aula falando sobre os processos mais complexos que precisam de entendimento. Mas, olhando aqui da parte externa, uma coisa bem importante que a gente precisa entender, primeira coisa, o nome disso aqui é vulva, não é vagina. A vagina é o canal. Vagina é isso aqui, que não tá aparecendo na forma, mas vagina é o canal por onde acontece a penetração, por onde o sangue escorre, é o canal, certo? Esse é o orifício externo da vagina e lá pra dentro a gente tem o canal vaginal, então a área externa é a vulva. E as partes dela são fáceis de entender. Ó, o nome dessa pelezinha aqui, ó, que separa o orifício vaginal do orifício anal é chamada de ráfia perineal, né? Aí nós temos aqui os grandes lábios, aqui em cima o monte pubis, que é constituído basicamente por tecido adiposo, por gordura, né? Aí aqui internamente nós temos os pequenos lábios, desculpa. Aqui o orifício interno, essa pele que fica em torno aqui do orifício interno e ao entorno do orifício da uretra é chamada de vestíbulo, que é uma base, né, digamos assim, é uma basezinha. Aqui em cima, o orifício externo da uretra. Vocês já devem estar cansados de saber que o xixi não sai pelo mesmo buraco que a menstruação e as penetrações, né, é pra cima. Aqui, nós temos o clitóris, né, que tem um revestimentozinho dele também. E isso é a vulva, área externa. E internamente, como que funciona? Aqui internamente a gente tem o nosso útero lindo e maravilhoso. Aqui vai estar o canal vaginal, que é bem importante para nós, né? Aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Primeira coisa, essa estrutura aqui, ó, ela pode muito confundir com o tubo uterino, e não é. Isso é o ligamento próprio do ovário, ou ligamento útero-ovário, com aquele ligamento que prende ele ao útero. Existe um outro ligamento, que é esse aqui, chamado de ligamento sacro-uterino, que é o ligamento que prende o útero na vagina, prende o útero na parede vaginal. Aí existe esse ligamento aqui de cima, que é o ligamento suspensor do ovário, que também fixa ele na cavidade abdominal. E existe esse ligamento, que é o ligamento grande, bem grande, que vai revestir todo o útero, certo? Ele é dividido em partes, olha só. Esse ligamento, por ele ser grande, ele é chamado de largo, ligamento largo, e ele é feito por duas camadas. Aqui vocês estão vendo essa camada de baixo, mas por cima existe uma camada igual a essa que foi removida para a imagem ser bem visualizada. Então é uma folha que vai passar por cima, assim como essa folha amarela aqui está passando por baixo, tá certo? Ela vai passar por cima aqui. Ela é dividida em regiões. Essa região que fica entre a tuba uterina e o ovário é chamada de mesosalpinge. Essa região aqui é chamada de mesométrio, que é a parte que vai compor o ligamento largo do útero, fica entre o útero e o ovário, certo? Que vai revestir ele. Então, esses pequenos detalhes que eu queria chamar a atenção. E a última coisa que eu queria falar é que aqui, ó, percebam que a tuba uterina, ela não fica fixa no ovário. Ela tem essas fímbrias, esses pelinhos. Então, o folículo, quando ele é liberado, ele sai aqui e cai aqui dentro. Ele é puxado para dentro pelas fímbrias da tuba uterina. Então, pode acontecer de esse folículo sair daqui e cair na cavidade abdominal. E se esse folículo for fecundado, isso pode gerar uma gravidez ectópica, né, fora da região, sendo uma gravidez tubária, tá bem? Então, ele vai entrar para cá, e aqui a gente tem a tuba uterina dividida em partes, né? Mas é nessa região aqui do infundíbulo, e mais ainda, na ampola que acontecem as fecundações. Percebam vocês que a tuba uterina ela pode ter vários formatos. Olha como essa aqui é bem mais sinuosa, tá vendo? Tem várias dobras, assim, ó. Por conta disso, e tem tubas que são bem mais graves, né? Acontece muito quando a paciente tem endometriose ou quando a paciente tem cirurgias prévias que fez aderência entre os tecidos, essa tuba é repuxada. E quando a tuba é repuxada, altera a anatomia, de modo que quando o folículo é fecundado, ele pode não conseguir seguir caminho para dentro do útero e ficar retido aqui nas tubas uterinas, gerando um outro tipo de gravidez ectópica também, que é a gravidez tubária, prenhez tubária, certo? São algumas características que eu queria chamar a atenção de vocês. E quando a gente olha nessa imagem aqui, eu quero puxar mais para o caráter histológico dos tecidos para vocês. Olhem só. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é que o útero ele é composto por 3 camadas. Essa mais interna é chamada de endométrio. E o endométrio é onde tudo acontece.
é onde o câncer principalmente acontece, é onde alguns pólipos podem surgir, é onde o embrião vai se fixar, é a camada que vai descamar para a menstruação acontecer. Então é a camada ativa do útero, vamos dizer assim. Esse endométrio ele é dividido em duas partes, tem uma camada funcional e uma camada basal. A camada basal dele é aquela camada que se fixa à camada seguinte, que é o miométrio. Então a parte basal do endométrio é a parte que fica ligada com o músculo aqui, do miométrio. E a camada funcional é a camada que fica em contato com a cavidade uterina. É essa camada funcional que se descama na menstruação. É nessa camada funcional que o embrião se fixa. Então, assim, não é o endométrio inteiro que descama a cada menstruação. É só a camada funcional dele. A basal fica sempre fixa. Aí, depois do endométrio, a gente tem a grande camada muscular, que é o miométrio. É a camada responsável pelas contrações para a menstruação descer, pelas contrações para o bebê descer na hora do trabalho de parto. E também é sítio de pólipos e tumores, certo? Pode acontecer também do endométrio migrar para cá e causar um tipo de endometriose, que é tecido endometrial fora do lugar. O tecido endometrial pode ir para qualquer lugar. Ele pode sair daqui e se alojar nas tubas uterinas, ele pode sair daqui e se alojar no ovário, ele pode sair daqui e cair na cavidade abdominal, chegando no intestino, pode sair daqui e se enraizar para dentro do miométrio, causando a endometriose, certo? São alguns detalhes que eu queria chamar a atenção de vocês sobre a histologia. E quando a gente fala de ovário, eu costumo dizer numa outra aula que eu quero que vocês assistam, que está disponibilizado no YouTube, eu mandei o link para vocês também, mas o ovário nada mais é do que um potinho, né? Onde tem um tecido conjuntivo, que eu chamo de gelatina, aonde os folículos estão mergulhados. Então é isso que o ovário é. É um tecido conjuntivo, cheio de vasos sanguíneos internos, aonde os folículos estão mergulhados. Milhares de milhões de folículos. Vamos falar sobre quantidade de folículos daqui a pouco, lá no final da aula. Vamos falar mais sobre eles. Mas aí tem milhares de milhões e milhares de milhões, certo? Que a gente precisa deles, né, para ter a vida reprodutiva da mulher. Ficam imersos nessa camada gelatinosa de tecido conjuntivo aqui. Beleza. Agora vamos começar a falar sobre o ciclo menstrual. Existem diversas maneiras de estudar esse ciclo menstrual. Eu tenho uma aula, como eu falei, que tá no YouTube, que eu quero que vocês assistam, em que eu explico de um jeito. Aqui nessa aula, então, eu vou explicar de outro jeito, porque não faz sentido, né? Eu repetir a explicação que já tem no YouTube pra vocês. Então, para ficar mais proveitoso, quero que vocês assistam a aula do YouTube e depois assistam essa aula aqui pra gente analisar sobre uma outra ótica. Vamos lá, então. O eixo, o eixo hormonal, o eixo HHG, que é hipotálamo, hipófise, gonadal, o ovário, ele é composto por 3 grupos hormonais. Tem o grupo hipotalâmico, o grupo hipofisário e o grupo gonadal ou ovariano. O hipotálamo produz um hormônio que chama-se GNRH. O GNRH age aonde? Na hipófise. A hipófise produz 2, FSH e LH. Eu decorei isso, quando eu estava lá no começo, né, pensando no H. H de hipófise e H de hipófise. Mas não é, né? É H de hormônio. É hormônio, folículo, estimulante e hormônio luteinizante que nós temos, certo? Mas finge que esse H é de hipófise para vocês não se confundirem. O H grande é de hipófise, porque o H do hipotálamo aqui é pequenininho, então H maiúsculo de hipófise. E os gonadais ou ovarianos, temos o estrógeno e a progesterona. Aqui é uma coisa bem importante que eu quero que vocês nunca se esqueçam. Hormônios hipofisários, que são o FSH e o LH, eles agem exclusivamente no ovário. FSH e LH não agem no útero. Estrógeno e progesterona, que são os gonadais, os ovarianos, eles agem exclusivamente no útero. Então, o sítio de ação deles é exclusivamente no útero, enquanto que o FSH e o LH são exclusivamente no ovário, certo? Outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que útero não produz hormônio nenhum. Útero não produz nada, só produz criança e menstruação. Então, mulheres que retiram o útero não necessitam fazer reposição hormonal pela retirada do útero, certo? Que o útero em si não produz nada. Então, eu quero que vocês tenham essas regras na cabeça de vocês. O ciclo, ele dura, em média, 28 dias. Por que em média? Porque ele pode ter mais ou menos. Algumas mulheres podem ter até 20 dias de duração e outras podem ter 45 dias de duração. Em média, 28. O que a gente mais vê
de alteração, de variação, melhor dizendo, é 27, 26, 25, 30, 35, mas assim, agora 45 já é bastante diferente, certo? Mas não necessariamente ciclos mais longos tenham a ver com uma patologia, pode simplesmente fazer parte da fisiologia daquela mulher. O que é importante a gente saber é que o primeiro dia da menstruação é o dia que marca o início do ciclo, e isso é realmente uma informação muito importante. Porque, por exemplo, quando vocês forem prescrever o anticoncepcional lá no postinho, vocês têm que dizer que o anticoncepcional deve ser tomado, começar a tomar no primeiro dia do ciclo. E o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Então, vocês têm que instruir a mulher, começa a tomar quando você menstruar, tá? Aí, quando você menstrua, que é quando tá começando o seu ciclo, é quando começa o uso do anticoncepcional. Então, o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. A ovulação acontece mais ou menos na metade do ciclo. Então, pegando um ciclo padrão de 28 dias, a ovulação vai acontecer em média em torno do 14º dia. E é justamente esse evento que vai marcar a divisão do ciclo hormonal. Não é exatamente a ovulação, é o fenômeno hormonal que provoca a ovulação que vai marcar a divisão do ciclo. Qual é o fenômeno que provoca a ovulação? É o pico de LH. É o pico do LH que vai dividir todo esse ciclo menstrual em dois grupos. A metade do ciclo antes do pico do LH, consequentemente antes da ovulação, e a metade depois do ciclo do LH, consequentemente metade depois da ovulação. Então a gente vai estudar esses 28 dias dividido em duas metades. Primeira metade antes do pico de LH e ovulação, e depois do pico de LH e ovulação. A cada uma dessas metades existe um padrão hormonal, existe um padrão e existem uma sequência de fenômenos que acontecem e nós precisamos saber diferenciar. Vamos seguir a cronologia então. Qual é a primeira metade? Do 1 ao 4. O 5 é o fenômeno divisor de águas e do 6 ao 10 é a outra metade. Então vamos lá, a primeira coisa que acontece, aqui bem resumidão. O hipotálamo produz GNRH. Inicialmente, primeira coisa, né? Por que o hipotálamo produziu o GNRH? Por dois motivos. Primeiro, porque o hipotálamo ele recebe estímulos externos. Estímulos, sobretudo para a primeira menstruação, para a menarca, né? Que é a primeira menstruação da mulher. Óbvio, né? A primeira menstruação, então, ela é estimulada por vários fatores, que é quando a menina entra na puberdade. Ela é estimulada por fenômenos de sexualização externa, de erotização externa, nutricionais, se ela está nutrida o suficiente para gerar uma criança, se ela está psicologicamente estável para gerar uma criança. Tudo isso o hipotálamo compreende e fala, beleza, hora de você começar a sua vida fértil, pode menstruar. Então tem esse componente externo, mas quando a mulher já está dentro do ciclo da sua menacme, que a gente chama, o que é menacme? É o intervalo entre a primeira e a última menstruação, ou seja, é o tempo de vida fértil da mulher. Trocando por termos técnicos, a menacme é o intervalo entre a menarca e a menopausa, certo? Tá, então, quando a mulher já está vivendo a menacme, essa liberação hipotalâmica se deve mais ao feedback. Qual é o último fenômeno? Vou pular aqui rapidinho, para a gente entender o porquê que sobe o GNRH no começo. A última coisa que acontece é a queda da progesterona. A queda da progesterona do ciclo anterior dá feedback positivo para o hipotálamo e ele libera GNRH. Então, por que o hipotálamo libera? Porque caiu progesterona do ciclo anterior e isso libera o GNRH. Aí libera o GNRH. O hormônio hipotalâmico vai agir exclusivamente na hipófise. Então, o foco, o sítio de ação dele é hipofisário. A hipófise vai liberar o FSH. Por que ela libera o FSH? Porque o GNRH ele é liberado inicialmente em pulsos com baixa frequência. O que significa isso? Ele libera uma bomba de GNRH agora. Espera um tempo, outra bomba. Espera um tempo, outra bomba. Espera um tempo, outra bomba. Então ele não é liberado de forma contínua, ele é liberado de forma pulsátil. Inicialmente, baixa frequência. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vier aqui pra frente, quando libera o LH, aqui, o LH, vai ter a participação do GNRH também, embora não seja isso que estimule, mas sim o pico do estrógeno, mas vai ter participação do GNRH também. E aqui é pico com alta frequência, aí ele libera assim, ó, espaço, espaço, alta frequência de GNRH, enquanto que aqui é baixa frequência, certo? Por isso que a hipófise entende que ela tem que liberar o FSH e não o LH inicialmente. Mas tá.
Aí, pulsos com baixa frequência de GNRH estimulam a hipófise a liberar o FSH. O hormônio hipofisário age exclusivamente no ovário. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, vai promover a maturação folicular. E o que é a maturação folicular? Na minha aula do YouTube dá para ver todas as fases certinhas. Mas, resumidamente, o que é o folículo? O folículo é o ovócito, que erradamente nós chamamos de óvulo. Oficialmente, assim, cientificamente falando, o negócio lá só vira óvulo depois de fecundado, viu? Então, na verdade, o que a mulher libera não é o óvulo, é o ovócito secundário, é o nome correto. Então, a gente não ovula, a gente ovocita, certo? Então, o que é o folículo? É o ovócito, a célula reprodutiva em si, que é o ovócito, e toda a camada de tecido epitelial e conjuntivo que reveste ele. Então, o folículo é o ovócito e a casinha do ovócito. E esse folículo não é uma casinha inerte, ele só está lá para proteger. Não, esse folículo é produtor de hormônio. É esse folículo que vai produzir os hormônios ovarianos. É a casinha do ovócito que vai produzir os hormônios ovarianos. Então, à medida que essa casinha cresce, porque a maturação folicular é justamente o crescimento da casinha, o crescimento do tecido epitelial e conjuntivo que revestem o ovócito. Essa casinha vai crescendo sob estímulo do FSH. Conforme ela vai crescendo, novas camadas vão surgindo, novas camadas vão amadurecendo e essas novas camadas vão produzindo estrógeno. Então, à medida que o FSH vai sendo liberado, o folículo vai amadurecendo, novas camadas vão surgindo e o estrógeno vai subindo, até que ele chega num pico. Quando o estrógeno chega num pico, a função do estrógeno é agir no útero. A função estrogênica é uterina. O estrógeno prepara o útero para receber o embrião. Ele faz aquele... A gente vai falar disso mais tarde, mas... Sabe a última menstruação? O endométrio descamou, não descamou? A camada funcional descamou. Aí ela precisa crescer de novo para receber o futuro bebezinho. Quem faz isso é o estrógeno. Quem faz proliferar a camada que foi descamada na última menstruação é o estrógeno. Então o estrógeno tem sítio de ação no útero. Como eu falei lá em cima, hormônios gonadais atuam no útero. O sítio de ação dele é útero. Então o estrógeno atua no útero. Mas, por feedback, ele estimula os receptores da hipófise liberarem o LH também. Então, assim, o objetivo do estrogênio, né, é agir lá no útero. Só que por feedback, ele também estimula a hipófise a liberar o LH. O pico do estrógeno provoca o pico do LH. Quando a gente tem o pico do LH, esse LH vai fazer duas coisas. A primeira coisa que ele faz é induzir a ovulação. Lembra do folículo que eu estava falando agora há pouco? Que é a casinha com o ovócito dentro? O que o LH faz? Ele abre a casinha e manda o ovócito sair. Então, existe a casinha do ovócito e o ovócito dentro da casinha. O LH vai romper isso e mandar o ovócito embora para ser fecundado. A casinha fica. Quem vai é o ovócito. A casinha dele fica. Essa casinha que ficou vai ser transformada também pelo LH. Essa casinha agora vai se chamar corpo lúteo. A casinha do folículo que ficou, do ovócito que ficou, vai ser transformada pela ação do LH, vai receber muitos lipídios e vai passar a se chamar corpo lúteo. Agora, o corpo lúteo continua produzindo estrógeno, como produzia o folículo antes. São as mesmas células, né? Então, ela continua mantendo função de produção estrogênica, só que agora ela adquiriu o plus de produzir progesterona também. Então, agora o corpo lúteo passa a produzir progesterona e mantém a produção do estrógeno. A progesterona, por ser um hormônio ovariano, tem sítio de ação uterino. O que ela vai fazer? Ela vai agir lá no útero, fazendo com que o endométrio, que acabou de crescer às custas do estrógeno, fique rico. Ela vai enriquecer o endométrio que o estrógeno mandou crescer. Então, o estrógeno faz crescer um novo endométrio e a progesterona enriquece ele. Faz dele um local fértil, cheio de nutrientes para receber o novo bebezinho. Aí, aqui acaba o ciclo. Aqui acaba os eventos do ciclo propriamente ditos. Aqui o seu organismo espera que você engravide, né? Que a mulher engravide, fecunde e gere a criança. A criança vai chegar, vai se fixar naquela parede lá e pronto, vai nascer o bebê. Mas
Geralmente isso não acontece, né? Geralmente a mulher não engravida. O que vai acontecer então? Quando ela não engravida, essa progesterona vai sendo produzida igual doida no corpo lúteo. O que vai acontecer? A progesterona, ela vai chegar num pico, né? Vai chegar num valor máximo. O valor máximo de progesterona faz um feedback negativo para a hipófise. O excesso de progesterona faz a hipófise diminuir o LH e o FSH. Só que era justamente o LH que estava mantendo o folículo, o corpo lúteo vivo, não era? Não foi o LH que fez dele o corpo lúteo? Não foi o LH que transformou o folículo antigo, a casinha, em corpo lúteo? Se a gente não tem LH, a gente não vai ter corpo lúteo. Então, olha o que vai acontecer. O tiro saiu pela culatra. Meio que o corpo lúteo se mata. Percebam, o corpo lúteo, que foi construído pelo LH, ele começa a produzir progesterona. Só que o pico de progesterona inibe o LH e o FSH na hipófise. E sem LH e FSH, ele morre. O folículo morre. Então, ele se mata, entenderam? Mas, assim, o intuito dele não é se matar. O intuito dele é, toda vez ele espera fortemente que vai ter um bebê lá que vai mantê-lo, que vai fecundar e ele não vai morrer. Mas, como não acontece, o pico de progesterona reduz o LH e o FSH e ele morre. O folículo morre, porque não tem mais LH. E quando o folículo morre, ele para de produzir progesterona. E a queda de progesterona faz o endométrio descamar, o útero descamar e a mulher menstrua. Fim do ciclo, certo? Então agora, percebam vocês que, pegando o 6 aqui como evento divisor de águas, temos essa fase antes do pico do LH, antes da ovulação, e tudo isso aqui depois da ovulação. Essa fase aqui, antes da ovulação, é a fase que existe o folículo. É a fase, o que é o folículo? Lembra lá, folículo é o ovócito, que é a célula a ser fecundada, e a casinha dele, isso é o folículo. Daqui para cima a gente tem folículo, por isso essa fase chama-se fase folicular. Daqui para baixo a gente não tem mais folículo, a gente tem corpo lúteo, porque a casinha foi transformada em corpo lúteo. Então essa fase aqui é chamada de fase luteica, certo? Que é do corpo lúteo. Então, na fase folicular, que é a primeira fase, quais são os hormônios presentes? FSH e estrógeno. São os hormônios da primeira fase. Os hormônios da segunda fase são LH e progesterona, certo? Isso que eu quero que vocês tenham em mente. Na primeira fase, antes da ovulação, temos FSH e estrógeno. Ovulou, temos progesterona e LH. Tem essa grande diferença. Essa tabela aqui é a tabela que já estava lá na minha aula, que é tudo que eu falei escrito aqui também de forma de tabela para vocês, mas eu quero que vocês prestem atenção em que, GnRH, ele age aonde? Na hipófise, não tem ação no ovário, não tem ação no útero. FSH, ele age aonde? Só no ovário, não tem ação no útero. Estrógeno, age aonde? No útero, não tem ação no ovário. Essa ação que está escrito aqui é uma ação secundária, é uma ação mais feedback do que a ação propriamente dita. A ação dele é uterina. LH, hormônio hipofisário, age aonde? No ovário, não age no útero. Progesterona, hormônio ovariano, age aonde? No útero, não age no ovário, certo? Isso eu quero que você tenham em mente. Aí, aqui, igual eu acabei de falar, enquanto no ovário acontece a fase folicular, no útero acontece a fase proliferativa, é o nome da fase. Enquanto aqui nós temos a fase folicular no ovário, o nome dessa fase no útero é fase proliferativa. Quem coordena a fase folicular no ovário é o FSH. Quem coordena a fase proliferativa no útero é o estrógeno. Então, a primeira fase ela é chamada de folicular no ovário e proliferativa no útero. FSH agindo no ovário e estrógeno agindo no útero. FSH faz o que no ovário? Induz maturação do folículo. Estrógeno faz o que no útero? Induz o crescimento da camada funcional do endométrio, certo? Aí ovula.
que tem depois da ovulação? Começa a fase lútea no ovário e no útero essa fase chama-se de fase secretora. Quais são os hormônios? LH agindo, produzido pela hipófise, agindo no ovário. Progesterona, produzido pelo ovário, agindo no útero. Certo? Que é isso que a gente precisa saber. E por fim, a menstruação. Então, tenham essa separação na cabeça de vocês. Esses ciclos, ele pode... Agora vamos falar mais especificamente do ciclo ovariano. Então, estão percebendo que o ciclo menstrual, ele é didaticamente dividido em ciclo ovariano e ciclo uterino. Mas o ovariano e o uterino acontecem ao mesmo tempo. Só existe essa divisão didática para a gente compreender, mas acontece ao mesmo tempo. Certo? Então, ó, enquanto está acontecendo a fase folicular no ovário, está acontecendo a fase proliferativa no útero. Enquanto está acontecendo a fase lútea no ovário, está acontecendo a fase secretora no útero. É ao mesmo tempo, certo? Essa parte aqui é uma parte muito específica, que é um conteúdo que eu tive na etapa 8 só. É uma fase muito específica, mais detalhada, que eu não vou me aprofundar, porque não é necessário para vocês agora. Mas quero que vocês tenham ela em mente, quero que vocês compreendam ela em mente. Tenham ela em mente para que vocês leiam isso, releiam isso e tenham esse processo de fixação. Certo? Aqui tá errado, ó. Não é do 14º ao 14 ao 21, não. Isso aqui é a fase lútea. A fase folicular acontece depois da primeira fase do ciclo, certo? Pós-menstruação, que é do 1º ao 14º, certo? Então, quando você... Isso é uma coisa interessante para vocês pensarem. Quando você pede alguns exames de hormônio para mulher, dá para pedir lá, né? Dose de FSH, dose de progesterona e dose de estrógeno. Aí aparece a tabela do lado, assim, valores de referência. Para a fase lútea, temos alguns valores de referência. Para a fase folicular, são outros valores de referência. E como que vocês sabem qual fase a mulher está? Pergunta para ela quando foi a última menstruação dela. Ah, minha menstruação desceu. Ó, vamos supor. Hoje é dia 22 de agosto, de setembro, desculpa. Hoje é dia 22 de setembro. Minha menstruação foi dia 20 de setembro. Se minha menstruação foi dia 20 de setembro, hoje eu estou no segundo dia do meu ciclo. Se eu estou no segundo dia do meu ciclo, eu estou na fase folicular. Agora, minha menstruação foi dia 30 de agosto. 30 de agosto. Não, ainda vai dar meu dia. Foi dia 25 de agosto. Dia 25 de agosto para hoje, passou-se 27 dias. Quanto dia passou, gente? 27 dias, eu acho. Enfim, mas isso me coloca na fase lútea, mais pra frente, entenderam? Então é a partir do dia da última menstruação que a gente faz a conta, tá? Então isso aqui é mais pra vocês lerem, que eu coloquei mesmo. Não é nada muito necessário vocês saberem agora, é muito específico, mas tá aí pra vocês entenderem. E aqui tá explicando o que eu falei sobre as fases do ciclo uterino. Fase proliferativa estrogênica, antes da ovulação, fase de crescimento do epitélio, e a fase secretora é a fase de enriquecimento. Depois dela vem a fase descamativa, que é a menstruação, né? A fase de que vai perder a camada funcional do endométrio. Agora vamos falar sobre TPM. TPM é chamado de tensão pós-menstrual. Vou falar um negócio pra vocês aqui que não tem nada a ver com essa tutoria, mas é uma coisa muito legal que vai ajudar vocês nos semestres futuros, porque vocês vão voltar em pediatria um dia na vida, né? E vocês vão voltar a estudar a puberdade. Quando vocês voltarem a estudar a puberdade, vocês têm que lembrar que os fenômenos acontecem em ordem, né? Tem lá, lembra que tem o crescimento da mama, depois vai nascer os pelos pubianos e depois vai ter a menstruação. Tem que saber essa cronologia de fatores. O que acontece primeiro na puberdade da menina? Crescer peito? Menstruar? Crescer pelo? E aí eu decorei com base na sigla TPM. O que acontece primeiro é a telarca, o crescimento das mamas. Depois, o crescimento dos pelos e depois a primeira menstruação. Então, decora por TPM. Primeiro é a telarca, depois a pubarca, depois a menarca. TPM significa tensão pré-menstrual, né? Mas eu usei essas 3 letrinhas aí para decorarem a cronologia dos fatos da puberdade da menina, tá? Mas enfim, vamos lá para TPM de tensão pré-menstrual. Ela é também chamada de síndrome pré-menstrual e, pasmem vocês, ela está descrita no DSM-5. O que é o DSM-5, caso vocês não se lembrem?
Não sempre não, vocês vão estudá-lo, na verdade, na etapa 5, né? Mas o DSM, ele é um livro de doenças mentais. É o livro dos psiquiatras, dos psicólogos. É o livro que estão descritas as doenças psicológicas, as doenças emocionais. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, todas as doenças de psiquiatra estão descritas lá. E a TPM está. Inclusive, eu até coloquei aqui, eu acho que eu pus, ó. Isso aqui são alguns critérios do DSM para dar diagnóstico, certo? Então, é um distúrbio real, assim, é uma doença mesmo, tá? Nem toda mulher tem, e quando tem é uma doença mesmo. Inclusive, já teve mulher que conseguiu ser absolvida de assassinato por provar que estava na TPM sob efeito do estrogênio e da progesterona, certo? Esse negócio de hormônio é tão sério, gente, é tão sério, que lá em Medicina Legal, no 8º semestre, vocês vão estudar sobre o infanticídio. O que é o infanticídio? É quando a mãe, e tem que ser a mãe, mata o recém-nascido, imediatamente pós-parto, certo? Só que, por que ela faz isso? Porque ela está sob efeito dos hormônios pós-parto. Então, os efeitos, ela pode ser inocentada do crime ou pelo menos ter sua pena reduzida, se comprovada que ela está sob estado puerperal. O que é o estado puerperal? É o momento de bagunça de hormônios pós-parto que pode ter levado ela a cometer aquele crime, e ela pode receber menos pena por conta disso. Então, a questão de hormônio feminino, sobretudo, é muito intensa, é muito real, é muito importante, né? Mas vamos entender então, o que é isso aqui? O que é esse negócio? São sintomas, são alterações que vão acontecer no corpo da mulher, fisiológicas, alterações que vão acontecer causadas pelos hormônios, que são horríveis para quem tem, né? Inclusive são bem ruins, mas são causados por esse sobe e desce de hormônio aí que tem. Muitos médicos prescrevem o anticoncepcional e funciona de fato para aliviar a TPM. Por quê? Os anticoncepcionais hoje tem de vários tipos, né? Tem anticoncepcionais que tem essa variação de hormônio, porque tem mulheres que gostam de ter a variação hormonal, mas tem outras mulheres como eu que não gostam. E muitos anticoncepcionais a gente chama de monofásicos, que são aqueles que têm as mesmas concentrações em todas as pílulas, em todos os comprimidos. Outros que são bifásicos, trifásicos, é aqueles que têm uma concentração diferente em cada pílula. Não estou falando desses, estou falando dos monofásicos, que são o padrão. Aqueles que têm a mesma quantidade de hormônio em todas as pílulas. Eles são muito bons para não dar TPM, porque mantém os hormônios constantes ao longo de todo o ciclo. Então não tem essa de sobe estrogênio, desce estrogênio, sobe progesterona, desce progesterona. Porque esse sobe e desce de hormônios são um dos grandes responsáveis pelas sensações que nos dá nesse período. Então, os anticoncepcionais ajudam muito a combater a TPM por conta disso, por conta de manter a estabilidade hormonal. Vamos entender o que é esse negócio, então. É um conjunto de sintomas físicos e psicológicos, isso é importante, isso é real, que ocorre na fase lútea do ciclo menstrual. Olhem bem, fase lútea do ciclo menstrual. Mais precisamente na semana, fase folicular do ciclo menstrual. Deu escrito errado também. Folicular. Mais precisamente na semana que antecede. Não, gente, a fase lútea. Ô, Jesus, o que eu tô arrumando aqui? Porque a fase lútea... Lembra que eu falei pra vocês que o que marca o começo da fase lútea, vou voltar lá pra mostrar, não é a menstruação. Tá escrito bem aqui, isso, ó. Começa no pico do LH e não na ovulação. Então, a fase lútea não começa na ovulação. O pico de LH acontece antes. É ele que vai marcar o início da fase lútea e não a ovulação. Então, a fase lútea começa um pouquinho antes da ovulação, em torno de 24 a 36 horas antes. Então, 24 a 36 horas dá uns 2, 3 dias aí, pode chegar até 2 ou 3 dias aí. Então, a fase lútea começa antes da ovulação, certo? Então, a TPM começa na fase lútea, não começa na fase folicular, porque isso pode induzir ao erro. Fase folicular é a fase antes da ovulação, ok, mas a fase lútea começa antes da ovulação também, porque o que marca o começo da fase lútea é o pico do LH e não é a ovulação, certo? Então, antes da ovulação, pós-pico de LH, ou seja, começo da fase lútea, só que antes da ovulação, e termina depois dela, começa antes da ovulação e termina depois da ovulação, porque ele dura alguns dias, né? A gente tem a TPM acontecendo, certo? Então, na fase lútea, no começo da fase lútea, que é quando acontece o pico do LH. Mais precisamente na semana que antecede a menstruação e cessa logo após o término do período menstrual. Beleza. Sintomas
Esses sintomas, quando eles exageram e eles passam a atrapalhar a qualidade de vida, passam a interferir na capacidade funcional dessa mulher, passa a ser transtorno. Enquanto são só sintomas, mas a mulher consegue conviver com isso, consegue lidar com isso, são só TPM mesmo, transtorno, tensão pré-menstrual. Quando isso se agrava, isso já é uma dica para semestre que vem de saúde mental. Quando os sintomas, quando as características se agravam a ponto de atrapalhar a sua vida, isso se transforma em um transtorno. Isso se transforma em um transtorno. E quando vira um problema, chama transtorno disfórico pré-menstrual. Tá? O que vai rolar? Tudo acontece por conta dessas misturebas de hormônio, né? Por conta do aumento da progesterona, do sobe e desce de estrógeno. O que vai acontecer? Esses hormônios todos acontecendo, eles vão variar a resposta fisiológica ao óxido nítrico, que é um agente vasodilatador, portanto, indutor do processo inflamatório. Óxido nítrico é um indutor do processo inflamatório, e processo inflamatório, se vocês se lembram do módulo de imuno, dói. Processo inflamatório causa dor. Por isso, nós sentimos muitas dores. Dor na cabeça, dor nas mamas, dor uterina. Então, o óxido nítrico, a gente fica mais sensível ao óxido nítrico, ou seja, mais sensível a processos inflamatórios, mais sensível à dor. Existe alteração na produção de prostaglandina por conta da menstruação, por conta da lesão do endométrio, por conta de tudo que vai acontecendo lá, a liberação de prostaglandinas, indutora do processo inflamatório. Elevação da aldosterona, isso é importante, porque a progesterona, ela é muito parecida com a aldosterona. A progesterona ela é produzida em grande quantidade no ovário, mas ela também é produzida na suprarrenal. E a progesterona ela é uma precursora da aldosterona. Então, o pico de progesterona no nosso organismo pode ser usado pela suprarrenal como matéria-prima na produção da aldosterona. Porque uma é precursora da outra. A aldosterona é produzida a partir da progesterona. Então, essa progesterona em excesso, ela é captada pela suprarrenal e passa a ser produzida, passa a ser usada na produção de aldosterona. E o que isso muda na nossa vida? Muda que a aldosterona, ela é um hormônio que não tem nada a ver com a mulher, assim, não diretamente. A aldosterona é um hormônio feito para aumentar a pressão arterial. Ele faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é ativado quando há queda da pressão arterial. O que a aldosterona faz? Ela vai lá no rim e induz a reabsorção de sódio. Ela segura sódio no organismo. E qual é a consequência disso? Quando segura o sódio, ele puxa a água por osmose. Então, aumenta o volume sanguíneo. Aumentando o volume sanguíneo, na pessoa que está com a pressão baixa, né? Quando você aumenta o volume sanguíneo, você aumenta a pressão dentro da artéria. Então, sobe a pressão arterial. Essa é a função da aldosterona. Só que no período menstrual, como a gente tem o aumento da aldosterona, a gente tem o aumento da retenção de sódio e aumento da retenção de líquido. Por isso, nós ficamos inchadas. Esse líquido em excesso nos nossos vasos sanguíneos, faz com que aumente a pressão hidrostática dentro dos vasos e esse líquido seja extravasado para fora dos vasos e se acumule no interstício. Isso nos gera edema, incha as mãos, incha os pés. A mulher na TPM fica inchada, né, por conta do aumento da aldosterona. Outra coisa, as mamas crescem muito e dói. Por que a mama cresce e dói? Porque as mamas têm receptores de estrogênio e progesterona. Com o aumento desses hormônios, a gente tem a proliferação do tecido mamário. E é de propósito, porque supostamente você vai engravidar. E se você vai engravidar, você vai amamentar. Então, o crescimento do tecido mamário se dá por conta dos receptores de hormônio que a gente tem nas mamas. O aumento do estrógeno e da progesterona faz com que nossas mamas cresçam. E ela cresce tanto que incha, a mama incha, e o inchaço dela deixa ela dolorosa e sensível. Então as mamas incham e doem por conta do crescimento que está associado aos receptores de estrogênio. Por que a gente fica irritado? Por que a gente fica nervosa? Por que a gente fica estressada? Várias coisas. Primeiro, aumento do cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Redução das endorfinas, que são hormônios do sentimento bom. Redução da serotonina. Quem faz isso? A progesterona. A progesterona tem receptores cerebrais que fazem tudo isso acontecer. Redução da serotonina, redução da endorfina e aumento de cortisol.
faz tudo isso acontecer? O cortisol, lembra, o cortisol é produzido também na suprarrenal. Então, a progesterona induz a liberação do hormônio liberador de corticotrofina, né, do ACTH, que é um hormônio hipofisário, e a hipófise vai estimular a suprarrenal a produzir o cortisol. E quem faz isso é a progesterona, certo? Então, a progesterona aumenta a produção de cortisol, diminui a produção de endorfina e diminui a produção de serotonina. Por isso a gente fica irritada, nervosa, estressada. Com o anticoncepcional, mantendo a progesterona em valores baixos e constantes, a gente não tem essa bagunça toda acontecendo, por isso diminui as sensações de nervosismo e estresse, certo? Cefaleia, cansaço, culpa da progesterona, como eu falei, e culpa da progesterona e da liberação de óxido, do aumento da sensibilidade ao óxido nítrico e às prostaglandinas, certo? Aqui. Aqui tá a diferença de quando que é só uma TPM e quando vira um distúrbio disfórico pré-menstrual. Vocês estão vendo que fica muito mais intenso. São coisas que vão causar sintomas e consequências mais graves, vamos dizer assim, para a vida da mulher, certo? É diferente de você ficar nervoso, ansioso e de você ficar extremamente deprimido, não conseguir se levantar, chorar o dia inteiro, não conseguir fazer nada. Você só chora, você só fica irritada, você só briga, você não consegue levantar da cama, não consegue trabalhar. E isso se caracteriza um distúrbio, certo? Aí aqui cabe terapia, cabe medicação para antidepressivo e tudo mais. Cabe anticoncepcional para tratamento e tal. Eu mesma sou uma pessoa que comecei a tomar o anticoncepcional para tratamento da depressão. É uma coisa que me deixa muito mais calma e tranquila. Se eu não tomo anticoncepcional, essa sobe e desce de hormônio me deixa extremamente irritada e me atrapalha. Então, é uma coisa que me estabiliza bastante. E o que a gente faz para o tratamento? A gente induz, estimula, quer dizer, a prática de exercícios físicos, porque o exercício físico libera endorfina. E isso ajuda para tratamento de depressão e de ansiedade também. Então, a prática de exercícios físicos é muito importante. Alimentação. Comer menos doce, tomar menos café, ingerir menos álcool, porque são coisas irritativas, são substâncias irritativas, certo? Então, ter uma... E gordura, a gordura é a gente vai falar disso mais tarde, mas a gordura, ela induz a produção de progesterona também. O nosso tecido adiposo, ele produz precursores de estrógeno e progesterona. Então, quanto menos gordura tiver em você, menos hormônio terá em você. Quanto menos hormônio, menos confusão, menos bagunça dá. A acupuntura é bem legal e ela tem embasamento científico, porque o que acontece? Quando focos específicos, pontos específicos do seu corpo são estimulados com a agulha, isso induz a liberação de potencial de ação. O pico da agulha, a picadinha da agulha, induz liberação de neurotransmissores positivos, induz liberação de serotonina, de norepinefrina, de endorfina, que ajuda você a ter esse bem-estar. Tratamento. O que é mais importante aqui? Os diuréticos são muito bons. Inclusive, a maioria dos anticoncepcionais hoje em dia são à base de progesterona que tem um efeito diurético. São progesteronas que não aumentam a aldosterona, pelo contrário, reduzem o papel da aldosterona, efeito duplo. Mantém a progesterona em efeitos basais e, além disso, ainda inibe a produção de aldosterona. Então, tem esse efeito diurético de liberação de água, pra gente ter esse efeito de não inchar. É uma coisa muito boa. Aí existem milhões de fitoterápicos, vitaminas, minerais que ajudam a acalmar, certo? Mantém você calmo, tranquilo, melhor. Então, são fitoterápicos que ajudam nisso também. Se não for suficiente, temos os antidepressivos, né? O principal são os inibidores da recaptação de serotonina. Nomes comerciais, que a gente mais vê, né? Comerciais não, o nome do princípio ativo, a fluoxetina, o estalopram, o citalopram, sertralina, são remédios que ajudam bastante aí. São os antidepressivos, a primeira linha para esses remédios, né? Aí existe um outro remédio que é para cólica menstrual, o ácido mefenâmico. O ácido, na verdade, assim, quando a gente fala de inibidor das prostaglandinas, estamos falando dos AINES, dos AINES, né? Dos anti-inflamatórios não esteroidais, que eles cortam a dor. Serve qualquer um, serve ibuprofeno, serve dipirona, serve paracetamol, serve qualquer coisa. Mas o ácido mefenâmico, ele tem uma ação mais direta no útero, ele tem uma afinidade uterina muito grande. Então, ele é melhor para cólica uterina. E o ácido mefenâmico, ele é o Ponstan, né? Então, ele é muito bom para as cólicas uterinas, certo? O ácido mefenâmico.
É de 8 em 8 horas, de 250 a 500 miligramas. É muito bom. E as combinações hormonais, que são os anticoncepcionais, né, que ajudam muito a manter esses níveis basais. Agora vamos falar sobre o climatério. Primeira coisa que a gente precisa desmistificar: climatério e menopausa. Isso é muito importante. Todo mundo fala assim, ó, estou na menopausa. Você não está na menopausa. Por quê? A menopausa é um evento da última menstruação. A sua última menstruação chama-se menopausa, assim como a sua primeira menstruação chama-se menarca. O momento da primeira menstruação chama-se puberdade. O evento primeira menstruação, menarca. Então, a menarca acontece na puberdade. O momento da sua vida chama-se puberdade. A primeira menstruação, menarca. Aqui é a mesma coisa. O evento última menstruação chama-se menopausa. O momento é o climatério. Então, você está no climatério, você não está na menopausa. Menopausa é o último evento da última menstruação. Só que tem um porém. E, inclusive, esse assunto veio muito a calhar neste momento. A menopausa é a sua última menstruação, só que você só pode dizer que aquela foi a última menstruação 1 ano depois. Então, você só diz que a sua menopausa ocorreu depois de 1 ano de amenorreia. Inclusive, foi este o grande erro da dona Cláudia Raia, que engravidou agora no climatério. O que aconteceu? Ela menstruou hoje. Aí ela passou 4, 5, 6, 7 meses sem menstruar. E considerou que aquela menstruação já tinha sido a menopausa, já tinha sido a última. E não tinha. Foram 7, 6, 5 meses sem menstruar, 4 meses sem menstruar. A idade mais avançada, pronto, tenho 45 anos, fiquei 4 meses sem menstruar, é a menopausa. E não era. Ela teve mais um ciclo. E esse ciclo foi o ciclo que ela engravidou. Então, a gente só constata que foi a última menstruação de fato depois de 1 ano sem menstruar, certo? Então, assim, a mulher teve a menstruação agora. Aí a gente vai entender que até chegar nessa última menstruação de fato, os ciclos começam a ficar mais espaçados. Então, antes a mulher menstruava todo mês certinho. Aí ela passou a menstruar mês sim, mês não. Aí depois 2 meses de intervalo, depois 3, aí depois 5, depois 8. Aí, quando ela chega nesse 8 meses de intervalo, ela já achou que aquela foi a última menstruação, mas não foi. Mês que vem vai vir de novo, só que ela não sabe que vai vir. Aí ela acha que já foi a última menstruação e para de tomar anticoncepcional. Ou, anticoncepcional não, desculpa, para de usar camisinha, para de se precaver de alguma maneira, porque já foi a última menstruação, então eu não preciso me cuidar mais. E aí que engravida. Então, assim, não considerem a mulher menopausada antes de 1 ano. Ela só é considerada menopausada depois da última menstruação, depois de ter passado 1 ano da última menstruação. Ela tem que estar 1 ano de amenorreia para ser considerada menopausada, certo? Quando que isso acontece? Em média, em torno dos 48 anos. Mas pode acontecer dos 46 aos 52, mais ou menos. Mas em média é aos 48 anos. Só que ela só é considerada menopausa precoce quando acontece antes dos 40. Então vejam bem, o normal é acontecer com 48. O mínimo que geralmente acontece é com 46. Só que só é um problema quando é antes dos 40. Então assim, dos 40 ao 46 não é muito comum, mas também não é problema, tá tudo bem. Ainda assim é fisiológico. Só é considerada precoce quando acontece antes dos 40. Aí é um problema, certo? Então, fisiologicamente, dos 46 aos 52, em média 48, e é precoce abaixo dos 40. Esses números vocês têm que saber que vai cair na prova, tá? E aí, o momento em torno disso é o climatério. Temos o momento pré-menopausa, que não dá para estabelecer uma data exata, tipo assim, 1 ano antes da última menstruação, ou será 6 meses antes. Não tem como estabelecermos isso, mas a gente pode falar da perimenopausa, que a gente também não sabe quando é. A gente só sabe quando é a perimenopausa depois de passado 1 ano da menopausa. Então, assim, a perimenopausa é de 3 a 5 anos antes da última menstruação, mas a gente não sabe quando vai ser a última menstruação. Então, assim, depois que passou a última menstruação, que a gente não sabe que é a última ainda, temos que esperar 1 ano. Passou 1 ano de amenorreia, aí a gente consegue dizer, aqueles últimos 3 anos que você viveu foi a perimenopausa. Então, assim, não tem muita utilidade, já passou, entendeu?
tem muita utilidade. O que nos é útil, o que é útil para nós é entender o climatério. O que é o climatério? É um momento que acontece um pouco antes e um pouco depois da menopausa. É o momento que a mulher vive. E quando que a gente sabe que o climatério está chegando? Porque os sintomas surgem. Os sintomas do climatério começam a aparecer. Então, você diz que a mulher está no climatério quando os sintomas dela surgem. Não é pela data, não é pela idade, não é porque já está na hora de acontecer, então vai acontecer. Ah, porque você já tem 47 anos, então com certeza você está na menopausa. Ah, você tem 41 anos, então agora vai começar seu climatério. Não é assim. Quando os sintomas surgem, a gente diz, você está entrando no climatério, você está entrando no final da sua vida reprodutiva. Nessa fase ainda há risco de engravidar, só que muito menor. Até que as suas menstruações vão ficar espaçadas, até que chega uma hora que elas acabam. E após um ano, a gente considera que você já é infértil, certo? Então, climatério começa quando os sintomas começam. Mas antes de entender os sintomas, nós temos que entender um pouco sobre o processo e por que ele acontece. Vamos lá. E aqui vocês vão entender o porquê dos sintomas, por que as menstruações espaçam, por que a mulher fica infértil. Olha bem, tudo culpa do folículo. Lembra lá no terceiro semestre, quando vocês estavam estudando sobre a embriologia? Lembra que a gente estuda que lá que os folículos da menina, eles são formados quando ela estava na barriga da mãe dela? Tudo começa na 8ª semana de gestação. E com 16 semanas de gestação, a gente tem o valor, a quantidade dos nossos folículos quase que completa. Quando a gente chega com 20 semanas de gestação, a gente tem em torno de 7 milhões de folículos no nosso ovário. Então, a menininha, quando está na barriga da mãe dela, com 20 semanas de gestação, os folículos do neném já estão formados. Então, o folículo da mulher é feito quando ela era um embrião. Um feto na barriga da mãe dela, certo? Então, com 20 semanas de gestação, nós temos cerca de 7 milhões de folículos, que é a nossa carga máxima. E aí, você nasce. Até de 20 semanas até o nascimento, esses 7 milhões começam a ser destruídos. De modo que, ao nascimento, nós temos cerca de 30% só desses 7 milhões. O que nos dá em torno de 210 mil folículos. Ainda é muito, mas comparado a 7 milhões é bem menos, né, do que era antes. E por que essa destruição? Porque como tem muito folículo sendo produzido, e produz-se muito para selecionar os melhores, para que só os melhores fiquem. Só os 210 mil melhores fiquem. Desses 7 milhões que são produzidos, um monte vem errado, um monte é feito errado, então eles são destruídos. Aí só fica aqueles que são bons, aqueles que são mais viáveis do que os outros. Aí a menininha nasce. Aí lá na menstruação, na puberdade, ela vai menstruar e vai começar a vida reprodutiva, que é a menacme dela, né? A cada ciclo menstrual, ela perde cerca de 1000 folículos. Então, a cada ciclo, ela vai perdendo folículo, perde folículo, perde folículo. E essa quantidade de folículo não é reposta. Porque tudo que era para construir de folículo foi construído durante a gravidez. Depois que passou essas 20 semanas iniciais, ela nunca mais vai produzir folículos na vida. A partir dessas 20 semanas de gestação, ela só perde folículo. Ela só joga fora. Ela destrói folículos. Isso significa que uma hora a quantidade de folículos vai acabar. E é aí que entra o climatério. Quando os folículos acabam. Na hora que os folículos acabam de vez, isso é a menopausa. O processo de diminuição dos folículos, quando ele chega em quantidades muito pequenas, é quando começa o momento climatério. Enquanto a gente tem quantidade de folículos suficiente para produzir hormônio suficiente, a gente está ok, vida reprodutiva ativa. Quando a quantidade de folículos já reduziu tanto a ponto de não produzir hormônio suficiente, nossa quantidade de hormônio começa a cair aos poucos. Na hora que os hormônios começam a cair, é a hora que começa o climatério. É a hora que os sintomas começam a surgir. E aí, a cada mês, a quantidade de folículo reduz mais, hormônio reduz mais. Folículo reduz mais, hormônio reduz mais. Até que chega uma hora que zera os folículos, zera o hormônio, entre aspas, né? Aí, última menstruação, menopausa.
certo? Então, como que acontece? Esses folículos vão sendo destruídos a cada ciclo, destruídos. E o que o folículo produz? Qual é o primeiro hormônio que o folículo produz? É o estrogênio. Quando a quantidade de folículos começa a ficar baixa, a quantidade de estrogênio fica baixa. E é aí que a gente começa a bagunçar tudo. Então, não é assim, ó. Vejam como isso é interessante. Para a sua primeira menstruação, quem fez você menstruar pela primeira vez foi a ativação do ciclo, do eixo. Então, primeiro o seu eixo foi ativado por situações externas e internas que o hipotálamo captou. Ele ativou o seu eixo e aí depois você ovulou e menstruou. Então, primeiro houve a ativação do ciclo para depois você ovular e menstruar, no começo. No fim, na menopausa não é assim. Na menopausa, a primeira coisa que acontece é a sua última ovulação, ou seja, é a sua redução do folículo, redução da menstruação, redução da ovulação. É quando acaba o folículo, isso vai ter como consequência a alteração do eixo. Então, não é o seu eixo que altera primeiro e aí você para de menstruar. Não. Primeiro você para, depois altera o eixo. É o contrário, certo? É o o primeiro evento que acontece aqui é redução do número de folículos. A redução do número de folículos cursa com uma redução de estrógeno. A redução do estrógeno bagunça o ciclo. É a redução do estrógeno que causa os sintomas todos. Da menopausa, do climatério, os fogachos e tudo mais. Tudo é culpa da redução do estrógeno. Portanto, a grande característica do climatério é o hipoestrogenismo. E ele acontece porque a quantidade de folículos reduziu ao longo da vida. Até que chega uma hora que eu tenho uma quantidade tão baixa de folículos que produz muito pouco estrógeno. Essa queda do estrógeno começa a provocar sintomas na mulher, certo? Então, o sinal master é o hipoestrogenismo. E aí isso tem uma consequência. E eu não tô falando de consequências de sintomas ainda, eu tô falando de consequência no ciclo, no eixo. Vamos voltar lá em cima. Lá em cima. Aqui, ó. Olha só. Cadê o estrógeno? Aqui. O FSH sobe, amadurece folículo e sobe estrógeno. Quando o estrógeno cai a níveis absurdos, a hipófise surta. Ela fala, por que o estrógeno está caindo? Na tentativa de aumentar a produção de estrógeno, a hipófise aumenta o FSH. Então, quando o estrógeno cai a níveis muito baixos, isso dá feedback positivo para a hipófise subir o FSH. Porque o que ela pensa? Se eu subir o FSH, eu vou amadurecer mais folículos e aí eles vão produzir mais estrógeno vai subir e vai ficar tudo bem de novo. Então, hormonalmente falando, o climatério é marcado por um hipoestrogenismo, que é a culpa da redução de folículos, e por um aumento do FSH, que é a culpa do feedback da queda do estrogênio. Então, laboratorialmente, se você dosar o hormônio da mulher, vai estar FSH alto e estrógeno baixo. Mas isso é se você dosar, porque você não é obrigado a dosar. O diagnóstico do climatério é clínico. Você vai clinicamente diagnosticar essa mulher como no climatério. Como? De acordo com o início dos sintomas. Certo? E aí, você vai ver a idade dela. Se isso estiver acontecendo depois dos 40, é um climatério fisiológico. Se isso estiver acontecendo antes dos 40, muito antes dos 40, tipo 20 anos, 25 anos, 30 anos, tá com todos os sintomas, aí você vai pedir exames, né? Porque não tá normal essa mulher ter sintomas com 35 anos. Dosa hormônio, faz exame e vai lá descobrir que ela já não tem mais folículos viáveis. Os estrógenos dela já estão muito baixos, FSH já estão muito altos. Então, aí você dá o diagnóstico de menopausa precoce, tá? Então, é clínico, o diagnóstico é clínico. E aí, tudo que eu tô falando pra vocês é o que tá escrito aqui, beleza? E quais que são os sintomas? Conforme o estrogênio vai caindo, vai gerando... Cadê? Onde é que eu escrevi isso? Perdi onde é que eu escrevi essa parte. Aqui, achei. Ó, conforme a quantidade de folículo vai reduzindo, quantidade de estrogênio vai reduzindo. Se o estrogênio reduz,
Lembra que é o estrogênio que provoca o pico do LH? E é o pico do LH que promove a ovulação? Então, se eu não tenho folículo, eu não tenho estrogênio. Se eu não tenho estrogênio, não tenho LH. Se eu não tenho LH, eu não tenho ovulação. Vão começar a surgir os ciclos anovulatórios. O que são ciclos anovulatórios? Sem ovulação. A mulher não ovula. É por isso que a gente começa a ter redução da fertilidade. Porque os folículos estão acabando. Se os folículos estão acabando, está acabando a reserva fértil da mulher. Então a mulher vai reduzindo a quantidade de folículos e por isso ela vai se tornando infértil. E além de reduzir a quantidade, mesmo que tivesse folículo lá, ele não seria mais liberado, porque o LH não tem mais o pico, porque não tem mais o estrógeno, certo? Então é duas coisas em conjunto. Redução da quantidade e não tem mais o pico do LH que promove a ovulação, pelo menos não em todo o ciclo. Então começam a surgir os ciclos anovulatórios, que são os ciclos sem ovulação, certo? Essa bagunça de hormônio começa a bagunçar o ciclo menstrual. Uma hora cai estrógeno, mas daquele mês lá deu certo de um folículo amadurecer. Aí nesse mês vai ter o ciclo acontecendo bonitinho. Aí nesse mês ela menstrua. Mês que vem nem subiu estrógeno, não tem estrógeno. Lembra que é o estrógeno que faz crescer o endométrio? É o estrógeno que faz o endométrio crescer. Se não tem estrógeno, o endométrio não cresceu depois da última menstruação. Se ele não cresceu, como é que ele vai menstruar de novo? Então a mulher começa a não menstruar. Os ciclos começam a se espaçar. Ela menstrua hoje, vai menstruar de novo daqui 3 meses, daqui 5 meses, quando dá sorte de dar conta de crescer um pouco o endométrio. Então os ciclos começam a bagunçar, certo? Essas são as principais queixas que elas vão chegar para vocês. Não engravido, porque assim, às vezes a mulher está tentando engravidar nessa fase. Aí ela te fala, não engravido, meus ciclos menstruais estão muito espaçados e estou tendo os fogachos. Os fogachos são os sintomas vasomotores. O que acontece? O que é, né? Descrição. Calor intenso, sobe um fogo, uma quentidão no corpo da mulher. Começa na face, pescoço, vai descendo pelo tronco dela inteiro, vai se generalizando. Ela fica vermelha, face fica vermelha, raste facial, raste cutânea. Depois ela começa a suar muito. E por que isso acontece? Porque isso tem muito a ver também com a associação que se faz do estrógeno com os trombos. O estrógeno, ele mexe no calibre arterial e venoso. Ele promove vasoconstrição e vasodilatação. Ele fecha e abre a artéria. Por isso, inclusive, um dos motivos, né, que se associa o uso de pílula anticoncepcional combinada é esse efeito de vai e vem do estrógeno. Então, pessoal, é muito importante que vocês tenham isso em mente, tá? Esse dilatação, constrição é o que causa o fogacho. Quando você dilata, muito sangue sobe. Aí depois você faz a constrição, para de subir. Então, na hora que o sangue vem, o calor vem. Aí quando fecha, o sangue passa, tá? Cada episódio dura cerca de 2 a 4 minutos e podem acontecer várias vezes ao dia. Acontece geralmente à noite e causa desconforto, né? Perde a qualidade do sono, fica quente, uma hora você tá quente, uma hora você tá com frio, uma hora você tá suando, outra hora você não tá mais suando, é horrível. Eles duram cerca de 7 anos, isso é horrível, né? Por isso a reposição hormonal pode ser interessante, mas tem que ser feita com muito cuidado por conta de vários riscos, né? E tudo mais. Além dessa história toda aí de vasoconstritor, o estrogênio, ele atua também lá no hipotálamo, desregulando o centro regulador da temperatura, que é o termostato hipotalâmico. Então, torna o termostato muito mais sensível ao aumento da temperatura corporal. Então, ao mesmo tempo, imediatamente na hora que você sente muito calor, o hipotálamo sente que você está com calor e começa a fazer estratégias para te resfriar. E aí ele vai lá e te resfria muito, aí imediatamente você sente frio, por conta dessa desregulação do termostato hipotalâmico. Também existe alteração da serotonina, norepinefrina, sistema opioide, por isso sente mais dor, glândula adrenal, retenção de líquido e tudo mais. Então, os sintomas acontecem por conta disso. O estrógeno, ele é um hormônio da beleza, que a gente fala, né? Ele deixa a pele mais bonita, menos oleosa, mais brilhante, mais viva. Então, o hipoestrogenismo da menopausa causa tudo isso. Causa essa mudança do aparecimento da fisionomia, né, da pele, da qualidade da pele. Distúrbios do sono, isso aqui é muito importante para nós,
para nossa vida médica. Atrofia vulvovaginal. Por quê? A falta do estrogênio faz com que a vagina, que é o canal, comece a entrar em atrofia. E o que isso traz como consequência? Várias coisas. Ressecamento vaginal, a vagina fica constantemente ressecada. A mulher não consegue mais ter a lubrificação vaginal durante o ato sexual e por isso a gente tem a dispareunia, que é a dor no ato sexual. Dói, machuca, sangra, a mucosa fica atrofiada, fica flácida, tudo pela falta do estrogênio. Além disso trazer sintomas ruins para nossa paciente, isso pode atrapalhar a coleta do exame preventivo, do CCO. Muitos CCOs nessa faixa etária podem vir errado, podem vir acusando alguma alteração, mas não é real. Aquela alteração só está sendo acusada por conta da atrofia do epitélio. Então, nessas mulheres é muito interessante fazer uso de creme de estrogênio, porque muitas delas não podem fazer uso de estrogênio oral, por conta de várias contraindicações, que não nos vem ao caso. Mas, se elas não podem fazer reposição oral com estrogênio, pode usar creme vaginal, porque o creme vaginal tem muito pouca absorção sistêmica, é mais ação local mesmo. E isso melhora a qualidade daquele tecido vaginal. Isso melhora a atrofia, melhora a lubrificação, diminui as dores e dá para você colher o CCO muito melhor. Tem vezes que não dá nem para colocar o espéculo na vagina para colher o exame, porque de tanto que dói e o espéculo não escorrega, de tão fechado que tá. Aí às vezes tem que tratar com uma semana a paciente com esse creme vaginal para depois colher o CCO. Então a atrofia vulvovaginal é muito importante, tá? Para nós. E outra coisa bem importante também é a alteração óssea. O estrogênio é osteoprotetor. O estrogênio é protetor para os ossos e para as articulações. Por isso as mulheres menopausadas têm grande risco de sofrer com osteoporose. Então elas devem passar por processos de tratamento, por processos de reposição hormonal, de cuidado pelo menos com isso, por conta do risco de osteoporose, certo? Outra coisa perigosa é aparecer a síndrome metabólica. Por quê? Quando cai o estrogênio, o organismo ele tenta repor essa quantidade de estrogênio de algum modo. E como que ele repõe essa quantidade de estrogênio? O tecido adiposo ele é capaz de produzir hormônios. Então esse hipoestrogenismo ativa a produção de hormônios nos tecidos adiposos. Só que quando o tecido adiposo aumenta, a quantidade de hormônio aumenta no tecido adiposo, aumenta-se o perfil androgênico, que é o perfil de hormônio masculino na mulher. E isso prejudica o organismo inteiro, aumenta a chance de síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Obesidade, resistência à insulina, que cursa com diabetes, hipertrigliceridemia e dislipidemia. Então, nessa fase da vida, a mulher está mais sujeita a essas alterações metabólicas. Tudo isso justifica quais exames pediremos a elas. Primeira coisa, do exame físico geral. Isso que eu tô falando são as coisas específicas, mas obviamente você tem que fazer o exame físico completo. Cabeça, pescoço, ausculta cardiovascular, pulmonar, abdominal, você tem que fazer tudo isso. Mas além do exame físico normal, atenção a esses aqui. Medir pressão arterial por conta disso, resistência insulínica, hipertrigliceridemia, dislipidemia, obesidade, tudo fator preditivo para hipertensão. Então, cuidado com a frequência cardíaca e com a pressão arterial. Tem que pesar, medir MC e circunferência abdominal por conta da obesidade. Tem que fazer exame físico ginecológico por conta da atrofia vaginal. Tem que fazer CCO preventivo, tem que colher CCO. O CCO se colhe até os 64 anos no Brasil, dos 25 aos 64 anos. Você vai colher por 2 anos consecutivos, colhe esse ano, colhe ano que vem. Se vier sem alteração nenhuma, você pode ficar 3 anos sem colher. Aí você vai colher de 3 em 3 anos. Se aparecer alguma alteração, aí muda. Mas se você tiver 2 resultados normais em 2 anos consecutivos, você pode passar a colher de 3 em 3 anos até os 64 anos. Então, você tem que fazer essa parte ginecológica. Exame clínico das mamas, tem que palpar a mama da paciente, toda aquela fase, inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação dos linfonodos, não esquece, tem que ter toda essa parte de exame clínico das mamas. Mamografia. A mamografia é o exame indicado nessa faixa etária. Por quê?
A ultrassonografia mamária é um exame indicado para mulheres jovens. E para mulheres jovens, subentende-se mulheres acima dos 40 anos. Mulheres depois dos 40 anos não se indica ultrassonografia, apenas mamografia. A mamografia você pede bienal, não confunde, bienal não é bianual. Bienal significa, se você falar assim, ó, bianual é de dois em 2 anos. 2 vezes por ano, desculpa. Agora, bienal é de 2 em 2 anos, que é o certo. Então, você vai colher pelo Ministério da Saúde dos 50 aos 69, mas as sociedades particulares indicam a partir dos 40, bienal, ou seja, de 2 em 2 anos, se for encontrado o padrão. A mamografia vem em BIRADS para você. BIRADS é uma classificação que varia de 0 a 6. BIRADS 0 significa que não foi possível avaliar aquela mama. Necessita-se de um exame a mais. E esse exame a mais é a ultrassonografia. Então, nas mulheres acima de 40 anos, você só vai pedir ultrassonografia se tiver sugestão a partir da mamografia. Se na mamografia vier escrito lá assim, ó, BIRADS 0. BIRADS 0 significa que não foi possível avaliar aquela mama apenas com mamografia e necessita de um exame adicional, aí você pede ultrassonografia também. Nunca você vai pedir apenas ultrassonografia para mulheres a partir de 40 anos. Para mulher a partir de 40 anos, você é obrigada a pedir mamografia. E pode pedir também ultrassonografia, mas nunca só ultrassonografia. O que você pode pedir só é a mamografia, certo? Então você vai pedir assim, tá? CCO já falamos. Tem que pedir ultrassom transvaginal, porque você precisa olhar os ovários, mas principalmente o endométrio. Porque o hipoestrogenismo é extremamente perigoso para câncer de endométrio. Inclusive, uma das principais indicações para reposição hormonal nesse período é a prevenção de câncer de endométrio. Então, câncer de endométrio é perigoso, nós precisamos fazer o rastreio disso. Então, ultrassonografia transvaginal. Temos que pedir o exame de densitometria óssea para diagnóstico de osteoporose, né? Cuidado, rastreio para osteoporose. E se houver osteoporose, a gente tem que fazer reposição de vitamina, cálcio e vitamina D. E para exames laboratoriais, a gente dosa TSH para ver distúrbio da tireoide, hemograma para ver se há uma anemia, desnutrição, infecção, glicemia por conta da resistência insulínica, lipidograma por conta da hipertrigliceridemia e outras dislipidemias, TGO, TGP para avaliar a função hepática, urina com urocultura por conta da ligação do trato genital com o trato urinário e sangue oculto nas fezes, nada a ver com a menopausa propriamente dita, mas por ser essa uma idade mais propícia para câncer do trato gastrointestinal. Então a gente pede sangue oculto nas fezes também. E são esses os exames que a gente faz na mulher no climatério, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o assunto e qualquer dúvida eu estou à disposição. Quem quiser continuar fazendo as próximas monitorias comigo, é só entrar no grupo que eu vou mandar o link para vocês aí, tá joia? Muito obrigada pela atenção.